Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde sim, dia 1º de setembro de 2025. Gente, como tá passando rápido esse trem, né? Daqui a 4 meses a gente acaba o ano de 2025. Que coisa impressionante, né? Seja uma semana abençoada para você, né? A semana começou ontem, mas o primeiro dia do mês é hoje. Que seja um setembro muito bacana, né, onde se começa a primavera. Então, que seja um mês abençoado para todos nós, né? Mais da metade do nosso dia já passou e vamos lá para o tempo e temperatura desse mês de setembro já. 26 graus, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar 71% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima agora em Arapiraca. Então, segura a onda aí. Possibilidade de chuva em 15%, não vai chover não. Umidade relativa do ar está muito boa, em 71% e ventos a 18 km por hora, 26 graus. Agora, hoje eu recebo aqui a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, e um tema muito bacana que ela escolheu: alterações menstruais. Né? Quando é que o seu ciclo ele é normal? Ele é normal a cada 20 dias, a cada 30 dias. Você menstrua um mês sim, um mês não, um mês sim, 2 meses não, né? Tudo isso provoca e pode provocar uma série de problemas nas mulheres. Elas até para começar a regular a sua vida mesmo. E aí, quando ela tem um parceiro, isso também afeta a vida do seu parceiro. Claro, né? Mas, para falar sobre esse assunto, ela está aqui de volta. Doutora Laura Fonseca, da Climag, e a gente vai falar com ela exatamente sobre isso. Você pode mandar suas dúvidas para o 996398389, mensagem de voz ou de texto, ou então entra aí, estamos ao vivo no NN Play, nosso canal no YouTube, você digita suas questões aqui, que a doutora Laura Fonseca vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom, doutora? Obrigado por ter vindo, saudade de você, mais uma vez, obrigado pela lembrança do mês passado, foi muito bacana, você junto com a Larissa, obrigado mesmo. E falar de um tema que com certeza em algum momento da vida algumas mulheres podem passar, que são as alterações menstruais. Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde, André. Quanto tempo, né? Nunca mais eu tinha aparecido. E por isso que eu escolhi esse tema, né? Porque é um tema tão comum no consultório médico e em alguma mulher, né? Quer dizer, todas as mulheres já passaram por algum momento, por alguma alteração menstrual. Então, as alterações menstruais, elas podem acontecer devido ao ciclo menstrual, né? O intervalo entre uma menstruação e outra. Pode ser devido ao fluxo menstrual, ou também pode acontecer devido à quantidade de sangramento, né? Isso tudo são alterações menstruais. Uhum. E essa alteração, ela pode ser por um excesso de sangue, por um excesso de menstruação, ou até por uma falta. Uhum. Então, sempre é importante, quando a gente tem alguma alteração menstrual, procurar o ginecologista. Uhum. Que essas alterações, elas podem significar algum problema de saúde, mas também às vezes pode significar algum processo, alguma fase em que aquela mulher está passando. Uhum. Perfeito. Doutora, eu peguei uma pesquisa aqui que as porcentagens, elas variam significativamente dependendo do que é medido. Alguns estudos mostram alterações entre 26% e 77% das brasileiras relataram alterações nos seus ciclos menstruais. Por exemplo, na Covid-19, durante a pandemia. Que ali não desregulou só a menstruação, não, desregulou o juízo de todo mundo, né? A menstruação para a mulher foi um plus, vamos dizer assim. Que aquilo ali desregulou a vida de todo mundo. E quase 80% sentem algum tipo de desconforto menstrual.
Aí tem assim, um estudo apontou que 77% das mulheres brasileiras apresentaram alterações em seus ciclos menstruais que antes eram considerados normais. Outra pesquisa indicou que quase 80% das mulheres experimentaram essas alterações durante a pandemia. E aí, a gente não vai entrar na questão da pandemia, porque já passou, é uma página já virada, graças a Deus, mas para algumas mulheres, doutora, essas alterações, elas podem ocorrer mesmo fora do eixo, vamos dizer assim, do que aconteceu na pandemia. Então, vem a minha primeira pergunta. O que pode ser considerado um ciclo menstrual normal e quando ele passa a ser visto como alterado? Falando só um pouco sobre essa observação que você falou na pandemia, a pandemia, ela trouxe algumas alterações, né? Algumas causas que podem trazer alteração no período menstrual. Primeiro, o próprio estresse. Então, o estresse, ele é um fator que pode interferir no ciclo menstrual da mulher. Então, às vezes, algumas mulheres vêm dizendo: minha menstruação estava toda normal, estava regular, estava o fluxo normal, e esse mês, de repente, minha menstruação faltou, o meu fluxo veio muito aumentado e depois voltou ao normal. Normalmente, isso pode ter interferência de algo que aconteceu naquele mês, né? E na pandemia aconteceu o quê? Foi um momento na vida que, às vezes, eu sempre digo que parece que você está num filme. Você estava num filme, né, André? E aí, foi um período de muitas incertezas, né? De muito estresse, de pessoas com familiares doentes, de muito medo. Então, tudo isso interfere na parte hormonal, né? Porque o aumento do cortisol, ele pode interferir de forma central, né, nos nossos hormônios que regulam nossa menstruação e alterar. Outra coisa foram as medicações que foram utilizadas na época do Covid. Sim. Né? Então, foram utilizadas medicações que diminuem a formação de trombo. Então, quando a gente utiliza essa medicação, e tiveram pessoas que utilizaram por períodos prolongados, isso também pode interferir e causar alterações menstruais, como o fluxo menstrual aumentado. Os anticoagulantes. Os anticoagulantes, isso. Então, mulheres que usam anticoagulante, por isso que é muito importante na consulta médica a gente destrinchar utilização de medicações, problemas de saúde, porque essas medicações, elas podem alterar o ciclo menstrual. Então, aí voltando para sua pergunta, né, André? O que é o normal? Então, o normal, o ciclo menstrual é o tempo que vai do primeiro dia de uma menstruação para o primeiro dia da próxima menstruação, certo? Então, o normal é eu menstruar entre 21 a 35 dias, certo? Então, cada mulher tem um ciclo menstrual. Por isso que eu sempre digo, é importante anotar a menstruação. Né? Anotar o primeiro dia e o último dia daquela menstruação e da próxima. E sempre tá anotando. Porque cada mulher tem um ciclo. E aí, quando sair ali da sua normalidade, do que é considerado normal para você, você vai saber e vai procurar ajuda, tá? Tem uma pergunta aqui, doutora, da Anne Caroline. Ela diz assim: com que idade a mulher começa a se preocupar com alterações menstruais da menopausa? E até que ponto? E por quê? Porque quanto tempo a mulher no puerpério deve considerar normal as alterações menstruais? Aí foram duas perguntas, né? No caso, o puerpério é o pós-parto, né? Então, o pós-parto, ele é muito variável à volta da menstruação. Então, tem mulheres que às vezes ficam até mais de um ano sem menstruar. Mas para a gente avaliar se aquilo ali está dentro da normalidade, ocasionado pela fase em que ela está vivendo, é importante que essa mulher ela continue indo para o ginecologista, né? Então, uma mulher assim que ela tem bebê, ela vai para o ginecologista, ela volta para o ginecologista com 3 meses para fazer sua consulta ginecológica.
e depois a cada 1 ano. E aí a gente tem que ver, no puerpério, essa mulher não está menstruando porque está usando algum método anticoncepcional, não está usando algum método anticoncepcional, existe alguns sintomas, porque assim, para uma mulher ela entrar na menopausa, ela não entra na menopausa, ela só para de menstruar, né? Existem outros fatores associados, outros sintomas associados, né? Então, essa parte do puerpério é muito variável, né? Então, existem mulheres que usam medicação após a fase, né? Nessa fase de puerpério, que os anticoncepcionais normalmente bloqueiam a menstruação. E aí isso vai depender do tempo que essa mulher utiliza. E o retorno à menstruação varia realmente. Varia se essa mulher ela está amamentando de forma exclusiva ou não, certo? Então, tem todos esses fatores. E quando essa mulher ela volta a menstruar, André, a menstruação ela vai ficar um tempo irregular, né? Se ela não usa nenhum método anticoncepcional, quando eu digo método anticoncepcional, esse que seja hormonal, ela vai, nesses primeiros meses, o fluxo menstrual fica mais aumentado, né? E também esse ciclo, ela só vai sabendo como é que vai melhorar, vai regular por aí até de uns 3 a 6 meses, tá? A mulher na menopausa, né? Que é uma outra alteração menstrual. A mulher, ela pode entrar na menopausa a partir dos 40 anos de idade, tá? Então, antes dos 40, se a mulher ela entrar na menopausa, que a menopausa é quando eu fico 1 ano sem menstruar, essa mulher teve uma menopausa precoce, tá? Mas o mais comum é que uma mulher ela entre na menopausa entre os 45 e 55 anos de idade. Só que assim, não é comum, eu nunca vou dizer que isso nunca irá acontecer, porque a medicina não é uma ciência exata, né? Mas na maioria das vezes, essas mulheres que entram na menopausa, elas não estão menstruando normalmente e de repente para de menstruar, né? Começam a ter alterações do hipoestrogenismo, que é o que classifica essa fase, né? É a baixa de um hormônio que a gente tem, que é o estrogênio. Então a mulher começa a ter alterações hormonais, começa a ter essas alterações hormonais e elas começam a ter alterações menstruais, tem 2 fases, né, da fase da menopausa, do climatério. Que a primeira é quando você começa a menstruar mais de uma vez no mês, o fluxo começa a aumentar. E a outra é quando começa as falhas da menstruação. E além disso, vem outros sintomas associados, que aí vem os fogachos, que são as ondas de calor, pode vir a secura vaginal, pode ter irritabilidade, vai vir o sintoma, a diminuição da libido, vai vir a falta de sono, a dificuldade para dormir. Então, existem outros fatores também que estão associados, tá? Mas a partir dos 40 anos isso pode acontecer, mas o mais comum é entre os 45 e 55 anos de idade. Tá, a Anne Caroline Isso. diz assim: obrigada, doutora maravilhosa. Obrigada. Doutora, quais são os principais tipos de alterações menstruais que levam mulheres ao consultório? Pronto. Então, que nem eu estava falando no início, a gente tem que saber primeiro qual é o nosso ciclo, né? Então, esse ciclo se o ciclo normal é entre 21 e 35 dias, eu também tenho que saber quantos dias eu passo menstruada, que o normal é que eu passe de 2 a 7 dias é o normal. E também o fluxo, né, André? O fluxo é o que é mais difícil da gente quantificar, porque é muito subjetivo. Então, como é que a gente normalmente quantifica? Sabendo qual tipo de absorvente que aquela mulher usa, como é a frequência de troca, se ela se sente segura de alguma maneira, entendeu? Se vaza na roupa, se ela mela a roupa, se sente segura de sair para algum lugar quando está menstruada. Então, esses são os fatores que a gente avalia. As alterações mais comuns que aparecem no consultório é a falta da menstruação. Então, quando essa mulher ela fica alguns períodos sem menstruar, que é o que a gente classifica de amenorreia.
A amenorreia é quando eu fico 3 ciclos sem menstruar, ou quando eu tenho 6 meses sem menstruar, mas ele não necessariamente são 3 ciclos consecutivos, tá? Então, quando essa falta de menstruação, ou então principalmente quando essa mulher menstrua muito. Porque às vezes a falta, ela liga um alerta, mas ela não incomoda tanto quanto você menstruar muito. Né? Então imagina você passar um mês inteiro menstruada, 20 dias menstruada, ou você menstrua, passa 10 dias, daqui a pouco, daqui a 10 dias você está menstruada novamente. Então, essa é a principal queixa, né? A principal alteração, que é o fluxo menstrual aumentado e os ciclos encurtados. Essa é a principal queixa. E a segunda é quando começa a existir a falha da menstruação. Tá, quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio, deve estar lá na Vila do Grilo trabalhando e nos dá uma boa tarde. Boa tarde, Ronaldo, obrigado pela sua audiência. A dona Hilda, que mandou um card dizendo o seguinte: bem-vindo setembro, venha carregadinho de bênçãos de amor, paz, saúde e muitas alegrias. Obrigado, dona Hilda, para a senhora também, para a sua família inteira, para todos os nossos ouvintes aqui. Doutora, a menstruação irregular sempre é sinal de algum problema de saúde, ou essa irregularidade tem uma certa tolerância por parte aí da ginecologia? Nem sempre é considerada uma alteração, tá, André? Principalmente quando ela acontece no começo, assim que eu começo a menstruar, que é o que a gente chama de menarca, né? A primeira menstruação. Assim que eu começo a menstruar, existe uma imaturidade, tá? Dos meus hormônios. É o que a gente chama de imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Por quê? Porque todas as mensagens, ela vem do sistema nervoso central que vai para os meus ovários. Então, essa mensagem, essa ligação, nos primeiros 2 anos, ela tá imatura. Né? Eu sempre digo, ela tá desorganizada. Então, nesses primeiros 2 anos, é muito comum que essa menina ela fique menstrua e daqui a pouco passa uns 2, 3 meses sem menstruar. Ou então menstrua agora, daqui a 15 dias está menstruada. Entendeu? Então, isso é considerado normal. Não quer dizer que a gente não vai intervir, né? A gente pode intervir, porque principalmente quando essas alterações, elas interferem na qualidade de vida dessa menina. Né? Então, por exemplo, tem meninas que ficam tanto tempo menstruada que elas ficam, que o fluxo é muito aumentado, que interfere no dia dela ir para a escola, que mela a roupa na escola. Então, a gente pode tratar, mas não quer dizer que aquilo ali é um problema de saúde. Provavelmente daqui a um tempo, que aí a gente espera 2 anos, aquilo ali vai melhorar, tá? Outra coisa que pode acontecer e não ser um problema de saúde é quando essas alterações elas acontecem de forma pontual. Eu recebo muito mulheres, por exemplo, mulheres que são concurseiras, né, que estão ali num processo, é um processo de estresse muito grande, né, que está ali estudando e está próxima ali do concurso, ela acaba tendo alterações menstruais ali naquele processo, naquele período, e depois volta ao normal. As meninas mais jovens que estão na época do Enem, ou então teve alguma perda, sofreu um acidente, passou por um procedimento cirúrgico. Então, alterações pontuais podem ser consideradas normais. Mas aí, antes, a gente tem que excluir outras causas. Entendeu, André? Pra gente dizer que é isso. E outra alteração que pode acontecer, que não é um problema de saúde, também é uma fase que a mulher está passando, é a fase do climatério, que é a fase antes da menopausa. Pronto, tá respondido aí. Eu vou fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui, vamos pro intervalo. Você tem dúvidas? 99639-8389, o nosso WhatsApp aqui. E o tema é esse, alterações menstruais. Como é que tá seu ciclo? Você está percebendo que está se identificando com o que a doutora Laura Fonseca está falando com a gente aqui? Ele vem desregulado, ele está fora, isso assusta você, porque de repente a mulher tem uma relação estável, né? Tem um namorado, tem um noivo, tem um marido, enfim. Daqui a pouco dá aquela atrasada, você diz, ih, rapaz, será que eu tô grávida? E aí, né? Como é que você fica? Todo mundo fica ali, você não planejou aquela gravidez, de repente dá uma atrasada,
na sua menstruação, você diz assim, meu Deus, e agora? Né? Igual, quem poderá me defender? Né, não? Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora Laura sobre isso. Não sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Vamos lá, boa tarde, 1h29. Dia 1º de setembro, anota aí. Tu tá pensando que tá agosto? Agosto já foi, meu filho. Agora é setembro, dia 1º de setembro, 1h29 da tarde. Tô conversando com a doutora Laura Fonseca, ela é ginecologista e obstetra, e a gente tá falando sobre alterações menstruais, né? Mas agora eu esqueci o tablet, ó, pra variar. Né? Toda vez eu esqueço o tablet. Mas daqui a pouco a gente pega, se tem alguma mensagem lá, alguma dúvida pelo 99639-8389. Doutora, quais os fatores emocionais e hormonais que podem interferir no ciclo menstrual? Você já deu um spoiler, você já falou na realidade nessa resposta. Eu não perguntei, mas você falou que tem a paciente concurseira, né, que está submetida aí aos estudos, a mulherada que está estudando para o Enem. Afinal de contas, as meninas já começam a menstruar a partir de 11 anos de idade, algumas já a partir de 11 anos de idade. E aí, quando está com 16, 17 anos, que é mais ou menos nessa fase, quem cumpriu ali a sua entrada e saída na escola, né, geralmente está nessa faixa aí dos 17, 18 anos. E esses fatores hormonais, você já falou, um deles aí é o estresse. O estresse por queimar muitas pestanas, já por ter muita responsabilidade em relação a essas provas. Afinal de contas, quem é que não quer ser aprovado no Enem, né? Não? É um marco na vida da pessoa. É a sua carreira que está em jogo. Você já meio que respondeu. Mas aí, esses são os fatores emocionais. E quais são os fatores hormonais também, doutora, que podem interferir no ciclo menstrual? Uma das alterações, André, são alterações da tireoide, tá? Então, tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo, eles podem interferir. Por isso que um dos principais exames que eu solicito é o TSH e T4, que são hormônios da tireoide. Um outro hormônio também que interfere é a prolactina, né, que existe uma doença que se chama hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina. Esse hormônio é um hormônio que naturalmente a gente produz quando a gente está grávida. Então, quando a gente está grávida, ele aumenta porque o hormônio que aumenta é responsável pela produção do leite. Mas existe algumas mulheres que produzem fora da menstruação ou fora da gravidez. E aí é uma das alterações que um dos hormônios que a gente precisa investigar. E também, além disso, existem algumas medicações que podem fazer com que esse hormônio aumente. Por isso, como eu falei no início, é importante que a gente tenha todo o histórico da paciente, né? Eu saiba quais medicações que ela está utilizando, se passou por algum procedimento cirúrgico recente. Tudo é importante, né? Eu sempre falo, todas aquelas perguntas que a gente faz ali no questionário, né, na anamnese, tudo existe um motivo da gente perguntar. A gente não está perguntando nada sem um motivo, né? Sem uma necessidade. Não é pura curiosidade. Outra alteração que é muito comum, que é uma das mais comuns que a gente encontra, é a síndrome do ovário policístico, né? Que a gente já até falou aqui sobre isso, né? E a síndrome do ovário policístico, existem alguns critérios para a gente dar esse diagnóstico, né? Que são alterações menstruais, que essas alterações são menstruações irregulares, né? Como é que se diz? Com intervalos maiores, né? A mulher que tem SOP, ela menstrua pouco durante um ano. O segundo critério são alterações relacionadas ao aumento dos androgênios, que é o aumento dos hormônios masculinos. E o terceiro são os ovários policísticos. E, como você falou, a mulher que procura o ginecologista e tem alguma alteração, como a falha da menstruação, um atraso menstrual, ou tá há algum tempo sem menstruar e tem vida sexual ativa, a primeira causa que a gente precisa excluir é uma gravidez, né? Então, isso pode ocasionar, uma das causas é a gravidez. Outras, alterações de tireoide, prolactina, síndrome do ovário policístico. Outras alterações também, André, são alterações relacionadas a baixo percentual de gordura, né? Índice de gordura. Então, agora está muito na moda
né, a utilização de medicamentos, de medicações emagrecedoras. Então, tem mulheres que às vezes emagrecem muito rápido, perdem um grande percentual de gordura muito rápido. E isso também pode causar alterações hormonais, tá? Então, tudo isso precisa ser investigado. Tá. Eu vou te mandar aí, Marco Aurélio, tem 2 áudios aqui, mas tem uma pergunta de um ouvinte aqui, que ela digitou o seguinte: Oi, doutora Laura, boa tarde, vou fazer 52 anos em novembro. Tinha um ciclo menstrual regular, passei por um momento difícil com o falecimento do meu esposo há 9 meses, desde então a minha menstruação vem de 2 em 2 meses, e bastante, mas também fiz um tratamento de varizes e tomei bastante medicamentos. Então, para dar um diagnóstico preciso, lógico que precisa de uma avaliação, de uma consulta médica, né? Essa alteração, você tem uma idade que já é uma idade que pode ter uma interferência ali do climatério. Então, essas alterações menstruais podem estar relacionadas ao climatério, que é a fase pré-menopausa, né? Que pode ter sido precipitada, né, também por essa perda, né, por esse estresse que aconteceu na sua vida, que foi a perda do seu esposo. As medicações em relação ao tratamento das varizes, o que pode acontecer é quando eu estou utilizando, né? Depois que a gente para de utilizar e já tem algum tempo sem utilizar, essas medicações elas não ficam a longo prazo, né? Então, e o que altera mais seria os anticoagulantes, e esses anticoagulantes aumentariam seu fluxo menstrual. O fluxo menstrual aumentado, ele pode estar relacionado relacionado às suas falhas menstruais. Como passa 2 meses sem menstruar, 3 meses sem menstruar, quando vem muito, né? Então, eu oriento que realmente procure um ginecologista para avaliar se realmente está relacionado a uma pré-menopausa, e dependente dessa perda sanguínea, essa perda sanguínea ela pode te trazer algum prejuízo. Então, é importante ver, por mais que seja uma fase da sua vida, que não seja uma doença, né? É preciso de intervenção, é preciso de tratamento para uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Tá respondido aí, então. Obrigado pela participação. Você pode mandar suas dúvidas também pelo 99639-8389. Doutora, alterações menstruais, alterações com menstruação atrasada ou adiantada podem estar relacionadas à síndrome dos ovários policísticos, por exemplo? A síndrome do ovário policístico, André, está relacionada ao que a gente chama de oligomenorreia, que é aos atrasos menstruais, né? Oligomenorreia ou amenorreia. Então, as mulheres, elas menstruam menos durante o ano. Então, por exemplo, eu tenho um ciclo, as mulheres que têm... o meu ciclo ele é de 32 dias, certo? Mas as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, ela tem ciclos de 40 dias, elas têm ciclos de 60, 50 dias. Então, são ciclos mais prolongados, né? Então, um ciclo acima de 35 dias já não é considerado normal. Então, para eu pensar numa SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela tem ciclos prolongados, não são ciclos encurtados, tá? Ciclos encurtados, eu já vou pensar em outras causas, não em síndrome do ovário policístico. Tá. Outra coisa, doutora, o uso de anticoncepcionais pode mascarar ou até provocar alterações menstruais? Os anticoncepcionais, eles podem mascarar. Normalmente a gente pode utilizar o anticoncepcional como para tratar ou ajudar essa mulher nessas alterações menstruais, né? Dependendo da causa, né? Porque, por exemplo, uma paciente que tem uma alteração da tireoide, a gente não vai passar um anticoncepcional, né? Ela vai precisar de uma medicação da tireoide, dependendo do que for, do hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Uma paciente que tem hiperprolactinemia. Agora, elas podem causar quando a paciente ela utiliza de forma incorreta,
né? Então, alterações menstruais em relação a escapes, né? Pode ocasionar caso essa mulher, ela utilize de forma incorreta o anticoncepcional. Uhum. E como diferenciar, doutora, por exemplo, um fluxo menstrual intenso de um sangramento anormal que exige investigação? Todo fluxo intenso precisa de investigação, certo? Então, se o meu fluxo, às vezes, eu encontro muito no dia a dia, André, mulheres que acham que o seu fluxo é normal porque sempre foi assim. Mas quando a gente vai conversar, ela se adaptou a esse fluxo, né? Mas esse fluxo, ele nunca foi normal. Então, se essa mulher, ela sangra, que ela precisa usar fralda, ou precisa usar absorvente noturno, e que troca em uma frequência, a cada 1 hora, a cada 2 horas, numa grande frequência, né, que vaza na roupa, que traz algum prejuízo, alguma mudança no seu comportamento, isso não é considerado normal, tá? Então, todo fluxo aumentado, ele precisa ser investigado e tratado de forma adequada. Uhum. Doutora, em que casos as cólicas menstruais ela deve ser motivo de preocupação em investigação médica? As cólicas, quando elas incapacitam. Então, se essas cólicas, se essa mulher ela tem cólica que muda seu comportamento, que incapacita, ela não consegue ir para a escola, ela não consegue trabalhar, ela precisa, para que melhore essa cólica, ela precisa ir para o hospital, tomar medicação venosa, ou essa cólica ela está sendo progressiva, no caso ela piora a cada mês, precisa ser investigada. Uhum. Outra pergunta aqui, quando a paciente deve procurar a ginecologista imediatamente diante de uma alteração no ciclo? Quando é que essa alteração no ciclo ela deve provocar, né, uma visita à ginecologista? Sempre que existir alguma alteração. Todas as alterações menstruais, elas precisam ser investigadas, certo? A gente só pode dizer que essa alteração, ela aconteceu devido a um estresse, que isso aí não é a principal causa, tá? Então, quando a gente exclui outras causas, né? Eu só posso dizer, por exemplo, que essa senhora que entrou em contato, que isso que está acontecendo com ela é uma fase em que ela está passando, ou se não tem algum outro problema, se existir uma investigação. Então, essa mulher que está há 6 meses, menstruando a cada 2 meses, está há 1 ano precisa ir para um ginecologista para investigar o que é que está acontecendo, né? Uhum. Então, toda alteração menstrual, se eu tenho um ciclo e esse ciclo mudou, por exemplo, a minha menstruação vem a cada 22 dias e agora está vindo a cada 30 dias, por mais que esteja dentro do normal, mas o meu ciclo não era esse. Então, o meu ciclo mudou. Eu preciso procurar. Antes eu menstruava 3 dias, hoje eu menstruo 6, 7 dias. Eu preciso procurar. Então, toda alteração precisa ser investigada. Uhum. Doutora, quais os exames e tratamentos que geralmente são indicados para investigar e corrigir essas alterações? Aí vai depender da causa, André. O que vai sempre pedir os exames básicos, né? O hemograma, porque, por exemplo, uma mulher que tem um fluxo aumentado, ela pode ter alguma alteração hemodinâmica, então pode ter uma anemia, pode ter uma baixa de ferritina, né? Alterações de tireoide, então eu peço sempre os hormônios da tireoide. Então, assim, vai depender muito do que essa mulher, da queixa dessa mulher. Então, a alteração hormonal é o quê? Ela está menstruando mais, tá menstruando menos, né? Quais os sintomas associados? Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Vai depender de qual alteração, né? Uma coisa também que é muito importante, principalmente em mulheres que estão menstruando muito, é a gente avaliar a parte estrutural, né? A gente falou muito de parte hormonal e de estresse, mas uma causa que é importante, principalmente em mulheres que menstruam muito ou que
esses ciclos eles começam a ficar mais encurtados ou menstruam no meio do ciclo menstrual, são as alterações estruturais, que aí vem os pólipos, vem os miomas, né? Vem a adenomiose, que esses a gente dá o diagnóstico com exames de imagem. Então, a ultrassom pélvica, endovaginal, né? Nas mulheres que têm vida sexual ou que já tiveram. Então, vai depender muito da queixa dessa mulher. E o tratamento também vai depender do diagnóstico, né? Então, dependendo de cada diagnóstico e do que interfere na vida dessa mulher, se essa mulher quer engravidar ou não, se essa mulher tem uma vida sexual ativa ou não, se essa mulher ela tem anemia ou não. Então, vai depender. Doutora, no consultório, o que é que tem sido pior que você pode elencar? Por exemplo, o que é pior que tem aumentado o caso de alterações menstruais nas mulheres? O estresse ou o estilo de vida moderno? Mas eu acredito que o estilo de vida moderno está relacionado ao estresse. Sim. Sim. A mesma coisa. Estão ligados, né? Né? Então, assim, eu não entendi, André. Porque não seria a mesma coisa, não? O estilo de vida moderno e o estresse? A pergunta é assim, o estresse e o estilo de vida moderno têm aumentado os casos de alterações menstruais nas mulheres? Sim, porque o estresse ele aumenta as alterações menstruais, né? Como também, às vezes, o estilo de vida moderno com a utilização de algumas medicações que não são necessárias, com, às vezes, como é que eu posso falar? Às vezes o não cuidado, né? Isso pode também interferir. E, por fim, doutora, até que ponto a alimentação e a prática de atividades físicas elas podem ajudar a regular o ciclo menstrual? Elas são essenciais, André, na verdade, certo? Então, por isso que o tratamento de qualquer alteração menstrual é um tratamento que ele é multidisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar. Então, por exemplo, quando eu venho falar aqui na síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela é uma doença endócrina e ela é uma doença metabólica. Então, ela causa alterações hormonais, mas também essas alterações hormonais, elas advêm de uma alteração metabólica também. Então, de alteração de colesterol, de triglicerídeo, do aumento da resistência à insulina. Então, isso, o trabalho do ginecologista sozinho ajuda, mas não é o principal, não é primordial, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com a nutricionista, com o educador físico. Um dia desse eu estava com uma paciente me procurou, ela já era minha paciente, voltou para mim e ela voltou muito triste, porque eu tinha encaminhado para nutricionista, tinha falado da importância, né, de tudo isso, e ela não conseguiu porque ela tem compulsão alimentar. Então, muitas vezes também a gente vai precisar da ajuda de um psicoterapeuta, né, de um psicólogo, ou às vezes até de uma mulher que tem compulsão, pode vir um psiquiatra. Então, a multidisciplinaridade, então, a ação de diversos profissionais, de outros profissionais, são importantes para a ajuda dessa mulher, né? E a base da maioria dos problemas ginecológicos estão na alimentação e exercício físico. Então, por exemplo, uma mulher que tem o fluxo menstrual aumentado, ela tem que se alimentar bem, ela tem que fazer exercício físico. Uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela tem que se alimentar bem, ela tem que fazer exercício físico. Então, é a base para qualquer problema. Perfeito. Para evitar e tratar qualquer problema. Perfeito. Né? É impressionante, doutora, como todas as especialidades, isso, gente, vai da odontologia até as demais especialidades. Por que eu estou falando da odontologia? Você pode dizer, André, o que é que tem a ver os dentes com a atividade física? Tem tudo a ver.
Se eu trouxer um odontólogo aqui, ele vai dizer que é bom para circulação. Se é bom para circulação, é claro que é bom para sua dentição também, por aí vai. É bom para reumatologia, para ginecologia, para psicologia, para pediatria até. As crianças não devem mais ficar paradas. A gente já ouviu isso aqui com os especialistas aqui. E assim, doutora, a gente tem visto que isso é o futuro. A gente está vivendo desde a pandemia. Eu concordo plenamente com o que você disse, até ia corroborar com a sua colocação. A ideia que dá é que nós vivemos um pesadelo coletivo na pandemia, quando você falou, né? Parece que a gente viveu momentos, um pesadelo ali coletivo. Era uma coisa como se a gente estivesse gravando sei lá, como é o nome daquele filme? Aquele filme que tem um monte de gente... Zumbi. De zumbi, pronto. Isso. Era mais ou menos isso. Quando eu fui a primeira vez pro consultório, depois que fechou tudo, eu me lembro muito bem, porque o meu consultório sempre foi ali na Fernandes Lima, né? Hoje é um pouquinho mais baixo, mas antes era ali em frente à Nossa Senhora de Fátima. E ele é uma rua muito movimentada. Sim. E eu me lembro que eu chegando... Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, André. Eu chegando e parando o carro na rua. E a rua não tinha ninguém. Eu parecia que eu estava... Eu acho que é aquela guerra... Não tem aquela Guerra Z, né? Que eu acho que é um filme do... Eu não gosto de filme de zumbi, mas foi um filme que eu assisti e gostei, que é com o Brad Pitt. E aí, parecia que eu tava dentro daquele filme. Porque era a cidade, assim, vazia. Mas eu acredito, assim, hoje eu acho que a gente tem que ver o que trouxe de bom. Sim. Né? Eu acho que hoje as pessoas se cuidam mais, principalmente nessa parte. Hoje, o estilo de vida saudável, ele está na moda, né? Mas é uma moda boa, então a gente tem que aproveitar. Tem que transformar num hábito. Então, é bom, isso tem que se transformar num hábito, né? Isso traz... Isso é muito bom para todo mundo. Não para agora, mas para a vida inteira, né? Sim. Mais para frente, quando a gente tiver idoso, né? Para prevenir tantas doenças, como também faz tão bem para nossa mente, né? Então, para esse estilo de vida que a gente tá hoje, né? De tanta cobrança, da correria. Então, traz também bem para isso. Como também eu tava falando, assim, hoje a gente dá muito mais valor à nossa casa, à nossa cidade, né? Veja quanto a Arapiraca cresceu nesses últimos 5 anos. Né? Então, tudo isso, assim, trouxe pra... A gente tem que ver esse lado positivo, né? É verdade. E rezar para que não aconteça mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. E me lembra, eu esqueci aqui o nome. Esqueci como é o nome daquele seriado, Marco Aurélio, que é um monte de gente, de zumbi no meio da rua. Esqueci, pô. Como é? Ah, sim. Mas eu não sei não, porque eu não gosto de coisa com zumbi. Eu também não gosto, não. E tem um filme, eu não gostei desse seriado, não. Tô falando assim porque parece muito, né? Eu esqueci, tá na ponta da língua aqui, não consegui lembrar. Mas eu lembrei de um filme, que você falando do filme, Sim. Eu Sou a Lenda, com o Will Smith. Sim, sim. Que é somente ele, ele tá sozinho numa cidade. Ele tem e uma cadela, que infelizmente a cadela também morre. E é um filme que dava aquela impressão, né? Eu tive uma cena também que não sai da minha cabeça. Uma vez eu fui pegar os módulos dos meus filhos na escola alternativa e entrei no estacionamento. Você estudou lá, você Sim. sabe, né, que o estacionamento ali é muito grande, a escola é muito grande. E eu parei ali embaixo de um IP, daqueles IPs amarelos que são lindos, inclusive. E eu tava sozinho no E lá carro. é sempre cheio, né? Sempre Eu tava movimento. sozinho. Isso, eu tava sozinho naquele estacionamento ali. O vento batendo no meu rosto, abri o vidro do carro. E o vento tocava assim nas pétalas dos IPs. E eu fiz uma oração silenciosa ali. Eu disse, meu Deus, se isso for um pesadelo, me acorde. Porque eu preferia estar no estresse aqui, de estar arrumando uma vaga para estacionar, de estar manobrando um carro para poder pegar meu filho, minha filha, de que estar vivendo isso, né? A gente sem saber, inclusive, se ia terminar o amanhã, vendo amigos irem embora, vendo parentes irem embora. Quem é que não perdeu um parente na Covid, um amigo, uma pessoa que você conhecia? Quantos, né? Não tiveram nem a oportunidade de dizer adeus, né? Infelizmente. Mas passou, né? Que seja um hábito você cuidar de você ir pra academia. Aí cresceu também o ciclismo, cresceram as corridas de rua, que aí pegou no Brasil inteiro esse negócio, né? Graças Eu tava comentando isso ontem, porque você entra no Instagram, tanta gente
todo fim de semana tá tendo uma corrida, né, André? Exatamente. Essa bom, semana teve em Delmiro Gouveia, teve em Aracaju também, se eu não me engano. Inclusive a corrida lá com o Bel, né? O Bel, o do chiclete com banana, que ele criou um negócio muito bacana. E você se inscreve na corrida da família do Bel. E aí você termina o ciclo. Quando você termina, tem um show do Bel. Pô, tudo de bom na vida, né não? Você termina de correr ali, são 10 quilômetros, se eu não me engano. Tem de 5, 10 e 20 quilômetros, se eu não me engano. Depois que termina a maratona toda, tem o show do Bel. Meu amigo, vamos se preparar para esse momento, né? Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigada, e até a próxima. André, até a próxima. A doutora Laura Fonseca atende na Climag, fica na rua Fernandes Lima 434, no centro de Arapiraca, tá? Para você entrar em contato pelo WhatsApp é o 998 35 21 91, 998 35 21 91 e o 3521 5475. Siga, tá nas redes sociais aqui, você vai aparecer na tela aqui, Climag com 2 M's underline. Climag com 2 M's de Maria underline, tá bom? Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema é um tema muito legal que ela escolheu aqui para falar com a gente. Anota aí que é esse aqui: vacinas, proteção real ou exagero? Mitos e verdades, com a doutora Alessandra Nogueira, médica veterinária da Bicho de Patas. Até amanhã, boa tarde, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio